Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Para você que, enfim, acompanha meu canal há bastante tempo, você sabe que eu tenho aqui uma carteira com foco em receber dividendos. Ou seja, eu pego meu dinheiro de verdade, invisto em empresas que pagam bons dividendos e mostro para vocês publicamente o que eu estou fazendo. Sejam as análises, seja também os meus aportes, minha carteira, minha posição. Só que eu nunca tinha feito de fato um vídeo consolidando toda a minha carteira e mostrando de fato o que é que eu tenho e quantas ações eu tenho nesse momento. Então eu pensei em fazer esse vídeo aqui uma vez por mês, tá? Para mostrar o consolidado da carteira e como que ela vai evoluindo ao longo do tempo. E esse aqui basicamente é o primeiro episódio. Então, se você quiser saber quais são as melhores ações que pagam dividendos, quais são as ações que eu tenho com foco em dividendos, fique aqui até o final desse vídeo para você saber tudo no detalhe, tá? Seja o número de ações, seja o dividendo que eu já recebi, seja quanto de grana que de fato eu tenho ali aplicado, assim por diante, beleza? Então, enfim, se você puder também, se inscreva aqui, tá? Se você não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada, sai vídeo todos os dias, deixa seu like, isso ajuda muito a divulgar o canal, e também se você puder comentar qualquer coisa, nem que seja um oi, um obrigado, um valeu, isso ajuda muito o algoritmo do YouTube a divulgar meu vídeo para mais pessoas, beleza? E agora bora pro vídeo. Bom, só antes de mostrar de fato aqui minha carteira, só lembrando para você o que é estratégia previdenciária, se você não sabe muito bem o que é, basicamente consiste em você investir em ações que pagam dividendos de forma consistente. A minha meta sempre no final do dia é ter cada vez mais ações das empresas que eu invisto, não necessariamente eu estou ligando para minha posição financeira, né? Então, se vai ficar oscilando, isso sempre vai acontecer. O que eu estou preocupado é ter cada vez mais ações, ou seja, ter hoje 100 para depois ter 200, 300, 400, 500, assim por diante. Porque quanto mais ação eu tenho, mais dividendo eu vou acabar recebendo, fruto, né, do resultado que essa empresa vai gerar ao longo do tempo e distribuir para os acionistas. O meu foco, então, no momento, está sendo em aumentar a posição nas empresas que eu já tenho e que eu julgo que são cada vez mais relevantes, tá? Então eu invisto aqui de forma pública desde o início do quadro aqui no canal, que no final do dia é o quadro Rumo ao Viver de Renda. Se você não acompanhou, vai aqui, tem a playlist com vários episódios para você ver aí, beleza? Bom, como que funcionam os aportes, basicamente? Eu sempre aporto com base no meu preço teto, ou seja, sempre abaixo do preço teto. Os cálculos, os preços tetos eu mostro para vocês aqui em vídeos específicos no canal. Eu tento fazer sempre aportes de 1.000 no mínimo, então sempre quando eu vou comprar algo é sempre R$1.000 no mínimo. Posso fazer de 2.000, 3.000, 4.000, assim por diante, mas sempre 1.000 no mínimo, nunca abaixo disso, porque enfim, foi uma coisa que eu estipulei para mim. Não significa que eu só aporte 1.000 por mês, não é isso, mas quando eu vou fazer um aporte em determinada empresa, no mínimo R$1.000. Tem momentos que eu aporto, enfim, Klabin, Taesa, Transação Paulista, enfim, posso aportar 1.000 em cada, eu posso aportar 3.000 só em uma, assim por diante, tá? O valor financeiro da carteira no dia que eu tô gravando esse vídeo é de R$47.000, isso aqui de forma pública, obviamente, desde ali que eu comecei o meu quadro. Então você pode ir acompanhando isso daqui ao longo do tempo e, óbvio, né, vendo essa posição financeira subir. Vai ter as oscilações, porque eu sempre pego na data o preço do fechamento quando eu tô gravando, então pode ser que o momento isso aqui esteja pior, pode ser que esteja melhor, mas lembrando, tá? A minha meta aqui no final do dia é o número de ações e ver também os meus dividendos subirem cada vez mais, beleza? Bom, aqui falando para vocês primeiro da posição financeira da carteira no dia de hoje, como é que ela está distribuída. Basicamente são essas as ações que eu tenho aqui numa carteira com foco em dividendos. Algumas eu já tenho uma posição mais antiga que eu acabei incorporando nessa carteira aqui para mostrar para vocês. E, por exemplo, eu não tenho feito muitos aportes, tá? Então, por exemplo, é o caso aqui de Wiz, é o caso de Bradesco, é o caso de Oshma Axion, eu não tenho feito aportes recentes. Você pode ver aqui que a concentração até financeira fica aqui em Banco do Brasil, fica em Taesa, fica em Alupar, fica em Gerdau, né, em Santander, que enfim, eu quero aumentar minha posição aqui porque é um banco que eu julgo super relevante, mas perceba que eu tenho uma concentração maior no setor financeiro, que é bancos aqui, você pode ver, o setor de papel e celulose, que é um negócio interessante que eu quero colocar cada vez mais compras, né, cada vez mais aportes, mas sempre respeitando o preço teto, por isso que eu não tenho feito isso recentemente. E esse setor de energia, com especialmente Taesa e especialmente Alupar. A gente tem um pouquinho também de Transição Paulista, beleza? Então é basicamente assim que a minha carteira se comporta hoje, tá? No dia de hoje. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, são 10 ações basicamente, mas lembrando, tá? Aqui a gente tem uma posição bem menor em Wiz, bem menor em Transição Paulista, bem menor em Oshma Axion, assim por diante, sempre também tentando visar um pouco de uma diversificação setorial. Então aqui eu tenho um pouco de indústria, eu tenho papel e celulose, eu tenho seguros, eu tenho bancos, tá? Eu tenho transmissoras e eu tenho aqui ligado a commodity na siderurgia, o que eu acho também super interessante. Isso daqui é mostrando para vocês então o valor financeiro das posições, isso aqui vai oscilar, tá? Sempre vai oscilar. Perceba que Taesa aqui é o valor financeiro maior, seguido aqui de Banco do Brasil, depois nós temos Gerdau, temos também Alupar, aí a gente tem Oshma Axion, temos Klabin, que enfim eu comecei a posição recentemente, e um pouquinho menor nas outras posições, Transição Paulista, Wiz, Bradesco e Santander. Quando a gente olha aqui para a quantidade de ações, que aí sim é a nossa meta, é naquilo que a gente sempre quer buscar aumentar ao longo do tempo, quando a gente olha para a quantidade de ações, a gente tem
Klabin com a maior posição em quantidade de ações. Óbvio, né, que a ação custa muito menos dinheiro, por isso que com menos aportes, né, menos posição financeira, como vocês viram aqui, a gente acaba tendo mais ações. O que eu quero ver nesse gráfico e mostrar para vocês? Esse número aqui sempre subindo. Esse daqui deve ser o nosso foco principal, porque lembra, uma vez que eu tenho basicamente um pouco mais de quase 300 ações, de Taesa aqui, se eu tenho um resultado X hoje da empresa, que ela me distribui, por exemplo, X reais de dividendo por ação, mesmo que o resultado no futuro seja um pouco pior, e se a gente colocar dessa maneira mais conservadora, o resultado futuro seja um pouco pior, se eu passar de 300 para 500 ações, a minha renda mensal, ou seja, minha renda passiva recebida, pode continuar sendo a mesma, mesmo que o resultado distribuído seja menor. Então, por isso que a sua meta sempre tem que estar no número de ações, mesmo que um cenário para o futuro para aquela empresa não seja um resultado tão bom quanto é hoje, porque quanto mais ação você tem, mais renda passiva você recebe. Bruno, por que você está tão preocupado com a renda passiva? Porque essa é a minha estratégia principal. Eu quero criar uma carteira previdenciária, eu quero criar uma carteira que a ponto de eu colocar o meu dinheiro hoje, em tempos que eu trabalho, que eu tenho renda ativa, que eu consiga viver dessa carteira sem precisar ficar dependendo, primeiro, de governo e segundo, de ficar, cara, com uma aposentadoria ruim ou vivendo uma condição bem pior de vida no futuro. Então, hoje eu estou trabalhando para que o meu eu do futuro consiga viver bem também, quando for maior, quando for adulto, quando tiver filhos, assim por diante. Então, por isso que eu falo, o tempo sempre joga ao nosso favor, tá? Veja, aqui a gente tem poucas ações. É uma carteira pequena ainda, tá? Se você for ver, bem pequena. Mas eu estou fazendo isso aqui de forma pública para mostrar para você que, independente da quantidade, na verdade, que você tem, se você focar nas suas metas e você keep track, né? Ou seja, acompanhar aquilo ao longo do tempo, você vai vendo que a sua estratégia vai dar certo, você vai vendo que isso daqui vale a pena. E, de novo, isso aqui não é nenhum tipo de recomendação. E você pode até estar falando, né? Pô, Bruno, por que você não tem BB Seguridade? Por que você não tem outros bancos? Por que você não tem Vale aqui? Por que você não tem outro tipo de ação? Primeiro, porque eu quero sim buscar aumentar, como eu coloquei aqui para vocês, tá? A posição nas empresas que eu já tenho, que julgo relevante e que estão baratas, Banco do Brasil, Taesa, temos Alupar, temos Gerdau. E depois dessa diversificada a mais, porque eu já julgo que eu tenho uma diversificação interessante dentro dessa carteira previdenciária. Poderia ter mais ações? Sim, só que aí eu estaria pulverizando muito e eu não estaria com foco na minha meta, que é aumentar a quantidade de ações. Então eu prefiro aumentar a quantidade de ações nas empresas que eu já tenho do que, enfim, ficar comprando cada vez outras empresas. Desde que, óbvio, né, o preço teto esteja bom, né, esteja factível aqui para eu continuar aportando. E aqui você pode ver então um pouquinho também do quanto que eu já recebi de dividendos, tá? Veja, né? Essa carteira é super nova, então a gente não vai receber uma renda passiva gigantesca, tá? A gente começou ela há pouco tempo. E perceba o crescimento dos dividendos ao longo do tempo. Gerdau é uma posição um pouquinho mais antiga, só que, cara, e foi antes de eu fazer de forma pública que a carteira, eu acabei investindo em Gerdau, eu nunca tinha gravado aqui para vocês, mas enfim, Gerdau é que eu mais recebi dividendo até agora, mas perceba, né, o crescimento que a gente vai vendo de dividendo de Alupar, de Banco do Brasil, de Taesa, de Klabin, que começa a pagar bastante agora, por isso que eu falei para vocês que é interessante da gente colocar aqui o nosso foco em aportar cada vez mais. Então isso daqui é o que a gente tem hoje. Muito possivelmente, o que a gente vai ver no futuro? Cara, esse dividendo subindo muito, chegando a 10 mil, 20 mil, 30 mil por ano, assim por diante, até que chega no momento onde você consegue de fato viver da renda passiva. Então, eu vou mostrar para vocês sempre todos os meses isso daqui, para você ver que de fato o que eu falo aqui no canal e o que eu prego aqui para vocês, da racionalidade do investimento, da estratégia, eu de fato estou fazendo. Isso aqui é o meu dinheiro de verdade. Então nada melhor que eu sempre buscar investir nas melhores empresas que eu acredito estarem dentro dessa estratégia previdenciária e que valem a pena. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aqui seu gostei, isso ajuda demais aqui a divulgar o canal. E lembra, tá? Você pode acompanhar aqui todos os vídeos, todos os dias, porque sem falta sai aqui vídeo no canal, tá bom? Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, falou!